Seja muito bem-vinda a mais uma live do nosso projeto Destravadas. Aqui quem fala é a Manuela Amaral e é um prazer estar com você mais uma vez aqui numa segunda-feira, início de semana. Estamos aí dando mais um passo para o processo do nosso destravamento. E hoje nós vamos falar sobre um tema tão profundo, um tema tão especial, que é sobre o porquê que o nosso esforço, a nossa dedicação, muitas vezes a gente não consegue ver resultado dos nossos esforços. A gente se dedica, a gente se aplica, a gente sua, a gente se entrega com tudo que temos, tudo que somos, oramos, buscamos ao Senhor e às vezes a gente não vê resultado daquilo que nós fazemos. E aí isso gera cansaço, gera frustração, desânimo e às vezes até a nossa fé é enfraquecida. Existe uma palavra em Provérbios que diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. E hoje nós vamos estar entendendo melhor o porquê que às vezes nós nos esforçamos, nos dedicamos e não vemos resultados na nossa obra, no resultado dos nossos esforços. E hoje nós vamos, em nome de Jesus, dar uma virada no nosso entendimento, vamos começar a agir da forma adequada, do jeito certo, para que a gente possa ver o resultado. Então, enquanto você está entrando aí na nossa live, eu quero que você deixe aí o seu oi, para ver se está tudo certo, se está começando, se você está ouvindo bem, se você está assistindo direitinho. Então, vamos assistir mais um depoimento do nosso projeto Destravadas, esse projeto tão lindo que está aí transformando a vida de tantas mulheres, e que alegria poder ver o testemunho, o depoimento de cada uma delas. Então, enquanto nós esperamos aí, o pessoal está chegando, se acomodando para ouvir mais do que instruções de motivação. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, porque ela é o fundamento do projeto Destravadas. É quando nós temos a palavra de Deus como embasamento para que a gente possa viver a vida que o próprio Senhor tem para nós, uma vida abundante, uma vida que flua de acordo com os propósitos deles, uma vida destravada. Então, eu vou deixar aí com você o depoimento da Ariane. Vamos então acompanhar. Eu falo que o projeto Destravadas ele foi um divisor de águas na minha vida, porque antes existiam situações que o Senhor conversava comigo para eu estar mudando, existia um ponto específico ali, mas sempre estava postergando, né? A gente pensando se era aquilo, se não era, estou pensando demais, estou refletindo demais, vou ficar um pouco mais quieta, talvez Deus me dê mais algum sinal, e na realidade já tinha tudo aquilo ali programado. O Destravadas ele veio para confirmar algo na minha vida que Deus já estava falando, assim, quando você entrou, pastora Manu, com o projeto, e eu fui vendo as mensagens, as minhas conversas, eu falei, gente, eu já tinha que estar fazendo isso, eu comecei a fazer isso, na verdade, mas não com a intensidade, com a dedicação que o Senhor me pedia. E quando eu vi o Destravadas, eu falei, não preciso de confirmação mais nenhuma, agora é só da própria atitude mesmo, porque Deus já fez a parte dele, agora resta fazer a minha com excelência também. Olha, o projeto Destravadas, ele traz tantas coisas boas pra gente, tantas coisas maravilhosas. O que mais me surpreendeu foi realmente a excelência, Manu, como que você tem tratado isso. Você usar a sua sensibilidade, aquilo que Deus colocou no seu coração, que vai algo além de você mesma, de estar se beneficiando, sendo abençoada, mas abençoando outras pessoas. Eu me surpreendi bastante com isso, positivamente, obviamente, porque você tocou ele no ponto de cada uma, de uma forma assim precisa. E é muito bonito isso aconteceu porque você entrega a sua vida verdadeiramente a Cristo. Você começou um projeto, você tinha algo em mente e o seu coração disposto, Jesus expandiu isso de uma forma tão linda, que eu me sinto extremamente motivada, as meninas do grupo se sentem extremamente motivadas. Então, assim, nós estamos destravando a todo vapor. E é muito bonito ver isso, porque nós temos muitos sonhos, muitos projetos, tudo escrito, tem muitas anotações, mas e aí, colocar isso em prática, né? Ver que o Senhor quer que você faça isso. O Senhor quer participar dos seus sonhos, mas o Senhor tem te incentivado e trazendo pessoas como você para nossa vida, pra gente estar fazendo isso. Eu acho que o Destravadas não foi só comigo, assim, que pra mim foi imediatamente, foi um desbloqueio, foi automático, parece que assim, já estava esperando isso, né? Chegou de forma positiva, mudou a minha mente completamente, firmou as coisas que o Senhor já vinha falado comigo. Por exemplo, se você me perguntar hoje, Irene, o que o Destravadas fez na sua vida? Me fez enxergar aquilo que Deus já vinha falando, né? E que eu, de uma forma, postergava, por exemplo, que é o dizer não.
E a gente tem que aprender que até Jesus, ele tinha limites, ele dizia não. Então eu já passei por situações com vínculos de pessoas muito próximas, que eram assim, situações abusivas. Eram palavras lançadas com maldade, aquelas coisas para travar a minha vida mesmo, eram atitudes, a gente via até nas expressões das pessoas algo contrário. Então quando o Destravada chegou, veio assim, algo tão forte em mim, como o senhor falando assim, olha, é o seu momento, é agora ou nunca, né? Eu sempre fui uma pessoa muito aberta, sempre fui uma pessoa que ajudou muito os outros, e aí você vai se dispersando, dispersando, e o que aconteceu comigo, eu fui esquecendo de mim mesma, em todos os sentidos. O ápice foi quando Jesus falou que aquilo estava interferindo no nosso relacionamento, na nossa amizade. E aquilo eu percebi, porque tinham pessoas próximas que eu via que se incomodavam de eu estar indo à igreja. E aquilo me gerou uma revolta de forma positiva para mudar a situação. Eu passei a perceber que eu estava no automático tentando agradar pessoas. Então, eu também nesse processo, Manu, eu fui adoecendo espiritualmente, perdendo um pouquinho, assim, da visão daquilo que Deus tinha para mim, né? A própria Bíblia fala assim, é sim, sim ou não, não. Você não pode ficar ali naquilo que é morno e enjoa o Senhor. Existe uma raiz tóxica, né? Então eu aprendi a me retirar de lugares, de convívios com pessoas que não é necessário compartilhar, não tem, na verdade, a autorização de Deus para compartilhar, né, os nossos sonhos, os nossos projetos. Isso para mim foi libertador, foi para destravar mesmo, sabe? E eu vou te falar a coisa mais fantástica da minha vida, porque eu já passei por muitas situações, situação de enfermidades na família, com os meus pais, situação de luto. Eu lembro assim que eu tive a morte do meu pai e tudo, falei, gente, eu vou desmaiar, eu vou passar mal. Pensava assim, não aconteceu nada disso. Eu vi que o Senhor era meu suporte, eu vi que tinha pessoas que não gostaram, que eu não estava passando mal, que eu não estava gritando, desmaiando e tudo mais, e já estavam me julgando por aquilo. Mas o Senhor é o meu alicerce, né? Eu escutava muito a opinião das pessoas. Você vai escutando os outros, quando você vê, a voz de Deus, ela foi silenciada. Quando que nós podemos silenciar Cristo? Nunca, mas nós não podemos silenciar a Cristo para escutar outras pessoas, dar prioridade às pessoas. E a partir do momento que eu fiz isso, que eu destravei isso, é uma guerra. Você acha que você vai morrer? Assim, tem uns dias que você vai chorar, você vai ajoelhar, mas você está diante de Deus, Ele está te sustentando para você florescer. E o medo das pessoas que não conseguem sair do lugar, e mais do que isso, eu ouso dizer, as pessoas que não querem sair do lugar, porque estão ali naquela comodidade, é saber, é enxergar verdadeiramente o que Deus tem para sua vida, a sua identidade, e não querer aquilo, porque sabe que você vai longe, mas que você colocou o Senhor à frente de tudo, para que tudo seja conduzido por Ele, para que tudo que você faça seja em excelência para a honra e glória dele, né? Eu recomendaria o Destravadas para todas as mulheres, porque sempre existe um ponto na nossa vida que precisa ser destravado. Nós temos a tendência de pensar, ai, não vou aguentar calada, não vou sofrer, não vou incomodar as pessoas. Eu já pensei assim, antes de ser destravada, por isso, sem pensar duas vezes, né? E é muito mais do que recomendar, né? Que muitas vezes nós nos sentimos sozinhas, abandonadas, né? Tem dias que a gente pensa assim, tô sozinha, mas não tá, Deus tá com a gente, Deus traz pessoas como você. Então, é mais que recomendar, sabe? É abençoar, entregar o que você tem feito para as pessoas que estão precisando. E até aquelas que já estão destravadas também, para se manterem naquele percurso. Porque às vezes você pensa assim, destravei uma coisa, agora vai de vento em polpa. Não, é um processo. Tá correndo tudo bem, mas tem que continuar correndo tudo bem, porque a gente tá aqui para evoluir. Esse crescimento, ele é constante até o último dia da vida da gente, até a gente alcançar ali o que o Senhor quer pra gente. Ai, queridas, como eu disse, o Destravar ele veio na minha vida de vento em polpa, como um divisor de águas. E eu acredito que como veio dessa forma para mim, estará vindo para vocês também. As mulheres que ainda sentem receio de participar disso, né, de indicar para outras pessoas, abra o seu coração para esse projeto. É muito mais do que um projeto, é o céu descendo na terra, literalmente. Quando você abre o seu coração, é muito mais do que estar num grupo com as mulheres, com a pastora. Ali Deus já entrou primeiro para fazer. E já foi indicando você, Manu, que é uma pastora super abençoada, para estar nos guiando, nos direcionando ali, conduzindo. Se abrir, sabe? Pensar nos seus sonhos e projetos e saber que você está do lado de mulheres que estão batalhando constantemente para melhorar e que nós queremos ver o bem umas das outras, né? Ver as mulheres realizando seus sonhos, progredindo em todas as áreas da vida. Sou eu que tenho que agradecer muito, Manu. Você reconhece o que é de Deus, o que é feito para a glória do Senhor, sabe? A minha gratidão com o que você tem feito, assim, eu falo que é só o céu que pode te retribuir mesmo. É isso aí, nós estamos vendo como que Deus tem transformado a vida de quem realmente está absorvendo cada conteúdo, que tem sido algo realmente da parte do Senhor para poder transformar o nosso coração. Antes de nós começarmos a meditar um pouco na palavra de Deus sobre esse assunto, eu queria que você deixasse aí nos comentários a área da sua vida que você precisa, que você deseja destravar, porque nós vamos estar iniciando o projeto de oração também, para a gente poder estar intercedendo, orando pela vida de cada mulher que precisa receber algo da parte do Senhor, um destravar na área que você deseja, que você precisa. Então, eu quero convidar você a deixar nos comentários aqui da live qual é a área da sua vida que você precisa destravar.
e nós vamos estar nos juntando para orar e interceder para que o Senhor possa ajudar você também a estar destravando a sua vida. Não só no nosso esforço, porque justamente é isso que nós vamos ver nessa noite, que não é só pelo nosso esforço, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria competência, que nós vamos alcançar resultados. Nós precisamos alinhar tudo isso com o propósito de Deus. E eu já te dei um spoiler do primeiro ponto que nós vamos trabalhar e falar sobre a live, sobre como nós podemos começar a ver os resultados acontecerem na nossa vida. E vamos, como sempre, embasar tudo que nós vamos aprender hoje na palavra de Deus. A palavra de Deus, que ela é eficaz, boa, ela é essencial para nos ajudar a ajustar todas as áreas da nossa vida. Então, nós vamos lá ler 1 João do capítulo 1 no capítulo 21, dos versículos 1 ao versículo 6. E o contexto aqui fala sobre o momento em que Jesus havia morrido. Os discípulos ainda estavam ali desacreditados de tudo que aconteceu, estavam ali frustrados com a morte de Jesus, todo mundo sem rumo, sem direção, querendo saber o que a gente vai fazer agora. O nosso Senhor morreu, o nosso Senhor já não está mais entre nós. Então, os discípulos estavam ali, Jesus teve algumas aparições para algumas pessoas depois que ele ressurgiu, mas os discípulos estavam ali meio sem saber o que estava acontecendo. Então, os discípulos se reuniram para poder ver o que eles iam fazer. Todos eles se reuniram e falaram assim: vamos fazer o seguinte? Vamos voltar de onde nós paramos, que era quando nós estávamos pescando, todo mundo ali nas suas atribuições, nas suas funções, nos seus empregos. Então, ali, os discípulos se reuniram e começa assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E lhes disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal qual era a quantidade de peixes. Aqui nós vimos então que os discípulos voltaram, né, para o seu chamado. E eles passaram a noite inteira pescando e eles não pescaram nada. Eles eram pescadores experientes, eles já conheciam o ofício, tinham técnica, conhecimento, dedicação, mas mesmo assim eles não tiveram resultado. A palavra fala que eles estavam ali desde a noite inteira pescando, aplicando todo o seu conhecimento, aplicando toda a sua técnica, todas as suas habilidades para poder pescar. E a palavra fala que ainda assim eles não pescaram absolutamente nada. E isso simboliza o quê? Situações em que muito esforço e conhecimento não bastam para gerar frutos, seja na vida pessoal, profissional e emocional. Quantas vezes nós, mulheres, estamos nos esforçando, estudamos, estamos trabalhando, nos dedicando e ainda assim a gente não consegue ver os resultados dos nossos esforços. E aí bate o cansaço, bate a frustração. E a gente sabe que o problema não é a falta de esforço, não é a falta de capacidade. E o problema principal que a gente vê através da palavra é a falta de direção e alinhamento com Deus. Os discípulos estavam ali pautados apenas na capacidade, na experiência, na habilidade que eles tinham, que eles carregavam ali de anos de experiência. Mas até o momento em que eles ouviram uma voz, que até aquele momento eles ainda não tinham reconhecido que era o Senhor, eles ouviram aquela voz, aquela instrução e lançaram a rede.
Uma coisa muito interessante é que esse episódio é idêntico ao episódio que eles vivenciaram no início do chamado deles, antes deles conhecerem ao Senhor Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Eles também passaram ali uma noite inteira pescando, e aí, quando o Senhor Jesus chegou, convidou eles a jogar a rede para o outro lado, e eles tiveram uma pesca maravilhosa. E eles ficaram ali impressionados. E dessa mesma forma o Senhor reapareceu a eles e disse: lancem a rede do lado direito. A instrução ela foi muito específica, porque com toda certeza eles já estavam ali jogando para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás do barco. Estavam ali vários discípulos experientes, cada um usando a melhor estratégia. E eles estavam no melhor horário para pescar. Então, eles estavam usando todos os recursos que eles tinham, todos os conhecimentos, não estavam sozinhos, porque quando um falou eu vou, eles estavam acompanhados uns dos outros, estavam eles juntos. E quantas vezes nós estamos ali com pessoas abençoadas do nosso lado, com pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito que nós, com pessoas que estão ali junto conosco, e ainda assim, juntos, nós não alcançamos resultados. Às vezes é o seu esposo, é filho, é uma companhia, uma amizade, um amigo que está aí junto com você no mesmo objetivo, no mesmo propósito, mas vocês juntos não estão conseguindo ainda assim alcançar os resultados. Estão cansados, estão frustrados. E às vezes vocês não têm nem mais palavra para poder encorajar um ao outro, porque tudo que vocês podiam fazer, vocês já fizeram. E agora aparece uma pessoa, uma voz, que diz, de forma objetiva e muito clara: pegue a sua rede e lance do lado direito. Uma coisa interessante é que não houve margem para questionamento. Às vezes, o cansaço e já ter tentado todas as alternativas impede, às vezes, a gente de abrir questionamentos. Mas quem que é aquela pessoa? O que que aquela pessoa está dizendo? Porque nós já buscamos tantos recursos, tantas formas de melhorar ou de alcançar aquele resultado, de mudar uma situação, que às vezes tudo que a gente precisava era ouvir uma outra voz, nos dizendo de maneira clara aonde nós devemos jogar a nossa rede. E o mais interessante é que, sem questionar, os discípulos só obedeceram e lançaram a rede. E aí eles tiveram o resultado. Quando eles viram o resultado, eles reconheceram, João reconheceu, ele disse: olha, é o Senhor. E Pedro, impetuoso como ele é, foi logo pulando do barco e foi nadando em direção ao Senhor. Todos os discípulos foram lá, juntaram, foram pegar aqueles peixes e foram seguindo também atrás de Pedro em direção ao Senhor. E a coisa mais interessante é que quando nós ouvimos a direção, ouvimos a orientação e obedecemos sem questionar, por mais que às vezes a gente não sabe quem realmente está falando, mas aquele cansaço nos leva a nos render. Ah, o que que é? Já fiz tudo aqui, o que que me custa só lançar a rede? É uma atitude de fé, é uma atitude, né? Uma última tentativa, uma última alternativa já era de manhã cedo, não é verdade? Já tinha até passado o horário adequado para pescar. Então, eles incrédulos ou não, sabe, questionando ou não, não mais importava. Eles fizeram o quê? Uma última tentativa. A última energia que eles tinham, eles foram lá e obedeceram àquela voz. Porque eles já não tinham nada. A palavra fala: vocês têm alguma coisa de comer aí? Não, não tenho nada. Ou seja, eles não tinham nada a perder. Nada a perder. Então, eles só obedeceram. E a orientação ela foi muito específica, foi muito direcionada. Então, o que, que a gente aprende com essa verdade? Né? É quando Jesus apareceu, ele orientou lançar a rede do lado direito do barco, ou seja, uma direção muito específica. E o resultado é que a rede se encheu de peixes, multiplicando o esforço que antes parecia inútil. E o que a gente aprende de forma prática, nessa verdade, é que o esforço sem direção, ele é cansativo, mas com direção, ele se torna frutífero e multiplicador.
Aqui no Destravados, a gente aprende justamente sobre isso, que não é sobre fazer mais, não é sobre tentar mais, mas é fazer de forma alinhada com o Senhor Jesus, obedecendo a direção dele na nossa vida. Você pode até se esforçar, estudar, se dedicar, mas sem direção certa, o seu esforço vai ser como pescar à noite sem Jesus no barco, cansativo e sem resultado. Nós precisamos de direção, e uma direção que venha da parte do Senhor. E por quê? Que todo o nosso esforço sem a direção do Senhor Jesus não nos deixa ver resultado. A própria palavra do Senhor diz isso, eu vou dizer alguns versículos para você anotar, provando que o Senhor é aquele que traz o fruto, é ele que traz o resultado para as nossas vidas. Em João 15:5, a palavra de Deus fala assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Salmo 127:1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Lá em Jeremias 10:23 fala assim: Não é bom, não é do homem que anda o dirigir os seus passos, nem o homem que anda a dizer a si mesmo o seu caminho é certo. E Efésios 2:10 fala: Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o Senhor é que preparou o bom caminho, o Senhor é que já proveu os recursos, é Ele que cuida de nós, é Ele que faz o nosso trabalho, o nosso esforço gerar resultado, gerar frutos. E se você tem se esforçado, tem se dedicado, tem batalhado, mas não tem visto o resultado, você tem que começar a pensar: você está seguindo qual direção? É o seu próprio, você quer buscar o que você acha que é bom para você, ou você está indo porque Deus mandou você fazer? O segundo ponto importante que nós vamos trabalhar aqui é o que relata lá em João 21, de 15 a 19. Diz assim os versículos de 15 a 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse-lhe Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: Simão: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você. Até o 18. Então, o que acontece? Aqui, Jesus está perguntando Pedro se você se amava. Perguntou ele 3 vezes. E cada vez que Pedro dizia que amava Jesus, Jesus finalizava com uma orientação, com uma instrução. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E por quê? Você já deve ter ouvido várias ministrações e mensagens falando sobre esse episódio de Jesus e de Pedro. E aqui, realmente, Jesus estava tentando trazer cura para o coração de Pedro, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes, enquanto ele estava ali sendo julgado, né, pelos fariseus, pelos governantes de Roma, sendo levado para ser crucificado. E Pedro, que tinha afirmado com toda veemência que ele não negaria ao Senhor, ele estava ali negando Jesus. Negando Jesus. Então, Pedro estava amargurado, estava triste, ressentido pela situação que viveu. Mas quando Jesus reapareceu, ele precisava curar o coração de Pedro. E ali ele perguntou 3 vezes:
E Pedro, por que que Pedro ficou magoado? Porque Jesus perguntou 3 vezes. Porque, na verdade, não era Jesus que duvidava do amor de Pedro. Era o próprio Pedro que duvidava dele mesmo. Se ele realmente amava o Senhor. E ele precisava voltar a ter essa convicção, ter essa certeza de que o Senhor, ele o amava, estava perdoando, só que ele precisava se reencontrar como aquele discípulo que amava o Senhor, que estava ali do lado dele. Então Jesus estava o quê? Ressignificando todo aquele momento de negação, quando Pedro negou. Então, Pedro, ele havia negado Jesus 3 vezes, e ele carregava culpa, estava carregando vergonha, sensação de incapacidade. Imagina só, ele tem aquele sentimento de que pecou contra Jesus, ele estava ali com os discípulos, se esforçou e não pegou nada. Então estava tudo ali sobre aquele fardo sobre a vida de Pedro. Jesus então perguntou 3 vezes: Tu me amas? Refletindo e anulando cada uma das vezes que ele negou a Jesus. E cada resposta de Pedro, que veio seguida dessa missão, apacenta as minhas ovelhas, mostra que Pedro, mesmo errando, não foi descartado, mas ele foi restaurado, reafirmado em seu propósito. Quantas vezes nós mulheres estamos travadas por causa do peso do nosso passado, pelos erros que nós cometemos, pelo medo, pelas comparações. E essas travas internas é que sufocam a nossa vida e nos impedem de avançar. Jesus, ele estava o quê? Ensinando que o nosso destravamento não é só através dos nossos resultados. É necessário destravar o nosso coração. Então, aqui no Destravadas também a gente trabalha essas travas internas, a culpa, que é o que? Olhar para os nossos erros sem deixar que os nossos erros nos definam. O medo, que é ter coragem para avançar mesmo depois das nossas falhas. E a comparação, a comparação como trava, ela não pode mais medir a nossa vida. Nós não podemos mais nos medir pelo padrão das outras pessoas. Então Pedro, ele recebeu essa nova identidade e missão, quando assim como cada participante daqui do Destravadas pode ressignificar a sua vida e o seu propósito. Pedro só pôde avançar depois que Jesus destravou o coração dele. No Destravadas, você também é convidado a deixar para trás as culpas e as falhas que te paralisam para viver o propósito que o Senhor sonhou para a sua vida. Deus não descarta você. Não importa o seu passado, não importa o que aconteceu no passado. Ele está aqui hoje te dando uma direção e te dizendo que é necessário curar suas emoções, curar as feridas da sua alma, que foram geradas por erros do passado que ainda te travam, te limitam, te faz você duvidar se você realmente pode, se você realmente ainda é alguém que é lembrada pelo Senhor. O Senhor ainda se lembra de você. O Senhor conhece os seus talentos, ele não se esqueceu daquilo que ele determinou para a sua vida, independente do que você fez ou deixou de fazer, ou do tempo que você está longe do Senhor. Às vezes fazendo muita coisa, mas nada ali frutificando, porque existe uma cura na sua alma que precisa ser liberada. O terceiro ponto que nós vemos aqui nessa palavra está lá em João 21, de 20 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro então voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aqui nós vemos uma situação que revela o que o Senhor Jesus estava preparando para o futuro de Pedro. Jesus foi bem claro em dizer: olha, quando você
era jovem, você escolhia o caminho que você ia seguir. E você ia para o lugar onde você achava que era melhor para você. Porém, vai chegar um tempo em que você não vai mais ter essa escolha, né, de seguir o caminho que for bom para os seus olhos. Você vai ser conduzido e levado para onde outras pessoas vão querer que você vá. E aí, quando Jesus estava mostrando ali o que esperava, o que o futuro de Pedro esperava, ele olhou para João, que era ele que estava escrevendo isso, e era sobre João que fala o texto. Pedro começou a olhar para João e falar com Jesus: "Tá bom, Jesus. E o que que vai ser de João? O que que vai ser dele?" E Jesus responde a Pedro da seguinte forma: "Olha, não te interessa o que que vai acontecer com João. Porque se eu quiser que João esteja vivo até que eu volte, que te importa? O que eu estou dizendo para você é direcionado a você. Não que Jesus foi mal educado ou grosso com Pedro, não. Que Jesus estava dizendo para Pedro era: olha, não interessa o que vai acontecer com João, não interessa o que vai acontecer com Tomé, não interessa, minha querida, o que vai acontecer com a Maria, o que vai acontecer com a fulana, com a Beltrana, não interessa. Deus está falando com você, está dizendo que ele tem um futuro para você, que ele tem um caminho para você seguir, que ele tem uma palavra ao seu respeito. Ele está curando o seu coração, ele está ressignificando o seu passado, ele está curando as suas feridas. E em vez de você olhar para o Senhor Jesus e prestar atenção naquilo que ele está dizendo sobre a sua vida, você está olhando para o lado. Você está preocupado com o que, que vai ser de fulano, o que, que vai ser de ciclano. Não interessa o que vai acontecer na vida das pessoas. Isso no sentido de que o que vai acontecer com cada uma, não que não é importante, mas não é importante para o que Deus tem para a sua vida nesse momento. Porque nesse momento o Senhor está falando diretamente com você, está falando com você sobre o seu destino, sobre o seu futuro. Então é hora de parar de se comparar com as pessoas. Parar de se comparar com o perfil de Instagram de pessoas que aparenta ter uma vida que a gente não sabe se aquilo é real ou se não é. Há tantos casos e situações de pessoas que aparentam ser uma coisa nas redes sociais e são outras totalmente diferentes nos bastidores. Casais que parecem ser, né? Romeu e Julieta são casais sim, e que no fundo são infelizes. Mães que demonstram ser mães maravilhosas, mas que não cuidam de fato dos seus filhos. Estão ali só mantendo uma imagem. E você está comparando a sua vida com a vida de uma pessoa que você não conhece. Isso está te trazendo frustração, isso está te trazendo desconforto, tristeza no seu coração. Mas Deus tem uma palavra direcionada para você. Cada pessoa tem um chamado único e a comparação rouba o foco daquilo que realmente importa. E é isso que o Senhor tem para você. A comparação é uma das piores travas que existem na nossa vida, porque ela é silenciosa e ela gera insegurança, inveja. Nós tivemos uma live aqui falando sobre a inveja, sobre quando Asaf ele se comparou com os ímpios, ele falou: olha, eu estou agindo corretamente, do que me adianta porque o ímpio que não teme a Deus está prosperando e eu não? Eu vou desistir de tudo, eu não vou nem acreditar mais. E aí quase que os pés dele se desviaram. E depois você assiste aqui a live que nós falamos sobre isso, sobre como que a Asaf venceu essa trava da inveja na vida dele que estava fazendo ele se desviar, estava fazendo ele ficar triste, desacreditar. Mas quando ele voltou os seus olhos para o Senhor, tudo aquilo foi curado e ele entendeu o que aguardava os ímpios. E o Senhor tem também uma palavra para você, que é: pare de se comparar, porque está gerando inveja no seu coração, baixa autoestima e paralisia. Como eu disse, cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um propósito único. Então, pare de se comparar e se concentra em seguir a direção que Deus tem para a sua vida. E o destravar completo acontece quando você entende que o seu chamado é único,
e você decide decidir o caminho que Jesus direcionou você. Como eu disse, enquanto Pedro olhava para João, Jesus dizia: Você é que tem que me seguir. E o Destravadas é esse chamado para você parar de se comparar e finalmente viver a vida que o Senhor tem para você. Sobre o esforço, a gente vê essa riqueza na palavra de Deus. O Senhor ele está ressignificando o seu esforço. Como eu falei com você, né, os discípulos já tinham experiência na área, estavam aplicando todo o seu esforço, todo o conhecimento que eles tinham na prática que eles já tinham experiência. E quando eu falo sobre ressignificar o esforço, a gente entende que primeiro Jesus ele não pediu que os discípulos mudassem a profissão deles, mudassem o que eles estavam fazendo. Jesus não pede para você parar o que você está fazendo. Pelo contrário, eles continuaram pescando, mas o Senhor Jesus orientou que eles fizessem de uma forma diferente. O Senhor ele não quer que você pare, que você mude de profissão, sendo que é isso que você entende que é o seu propósito. Você tem um projeto. Então, ele não está falando para você desistir, para você parar, para você começar do zero, para você começar de novo. Não é isso que o Senhor está falando aqui para você. O Senhor está falando que agora é uma hora de começar a fazer o que você está fazendo de uma forma diferente, alinhado à direção que ele tem para a sua vida. Então, o que aconteceu foi que Jesus começou a ressignificar o esforço, a experiência, a competência. Os discípulos eles não deixaram de ser pescadores, mas eles passaram a fazer algo diferente e muito mais do que isso. Deus ampliou a capacidade deles, porque o Senhor Jesus disse que os discípulos não seriam somente pescadores de peixes, mas se tornariam pescadores de homens. Toda habilidade, toda experiência, todo esforço que você já tem, o Senhor não vai anular e nem vai fazer você começar do zero. Ele não vai desistir de tudo que você já fez até aqui. Pelo contrário, ele vai usar tudo isso, toda a bagagem que você tem, que é proveitosa, para poder ampliar a sua missão. Ampliar, alcançar mais do que aquilo que vem para sustentar uma necessidade básica da sua vida. Porque os discípulos estavam ali pescando peixes porque eles não tinham nada de comer. Eles estavam ali porque eles estavam procurando o quê? Suprir uma necessidade básica da vida deles. Às vezes você está se esforçando em trabalhar para pagar uma conta. Você está se esforçando para estudar para passar no concurso para poder pagar uma conta. Está aí, sabe, se esforçando para cumprir uma necessidade básica, mas o Senhor está dizendo que ele tem algo muito maior para a sua vida. Com aquilo que você tem já nas suas mãos, ele vai fazer não só você alcançar resultados dentro daquilo que você está almejando, mas ele vai multiplicar dentro da missão que ele tem para a sua vida. As suas habilidades podem ser ferramentas para impactar pessoas e gerar transformação, multiplicando seus resultados. Você não precisa começar do zero. Jesus pode pegar tudo que você já sabe, todo o seu esforço, toda a sua experiência e transformar em algo com propósito que realmente gere frutos. Frutos que vai além das coisas efêmeras e passageiras dessa terra, mas algo que deixe um legado eterno, algo que transforme vidas, a vida das pessoas que estão perto de você, das pessoas que estão ao seu redor, porque não é sobre coisas, é sobre pessoas. E sempre vai ser sobre pessoas e não sobre coisas. E é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Não são sobre peixes, não são sobre necessidades, não são sobre contas para serem pagas, não são sobre coisas básicas. São sobre pessoas. É algo muito além. É sobre transformação. E é isso que Deus quer que você entenda. Que todo esforço para suprir necessidade gera cansaço, fadiga, o resultado é limitado. Mas o esforço para cumprir o propósito, ele gera transformação, ele multiplica, ele transborda.
E é isso que o Senhor tem para nós. E o que aconteceu com os discípulos? Enquanto a pesca sem Jesus representava um esforço apenas para suprir as necessidades, com a mesma experiência, dedicação e conhecimento, e o resultado é limitado para buscar as nossas necessidades, quando Jesus aparece, ele dá direção e, mais do que isso, provisão. A rede ela se enche de peixes, mas Jesus já estava com um peixe sendo assado lá na praia e com um pão, mais do que aquilo que os discípulos esperavam. Ele estava ali com peixe e com pão pronto lá na margem. Então, meu querido, Jesus ele vem trazer também provisão para a sua vida. O esforço para sobreviver ou para suprir necessidades, como eu disse, ele vai gerar cansaço e frustração. Agora, o esforço para cumprir propósito alinhado a Jesus, ele multiplica resultados. Habilidade e esforço produzem frutos maiores quando Jesus está presente. E Jesus ele já prepara recursos e oportunidades para que o seu esforço ele seja completo. E aqui nós estamos aprendendo o quê? Sobre alinhar os nossos esforços com o Senhor, para a gente ver um resultado que é a multiplicação. Uma frase para você guardar no seu coração: o esforço para sobreviver cansa. O esforço para cumprir propósito multiplica. Quando você faz a sua parte e deixa Jesus agir, ele não só orienta a sua ação, como já prepara o fruto e a provisão daquilo que você precisa. Então, o que nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus, em João 21, é, primeiro, esforço sem direção sempre vai trazer frustração, cansaço e resultado limitado. Deus, antes de destravar os nossos resultados, ele quer destravar também o nosso coração. Ele quer restaurar o nosso coração. Ele quer curar a culpa, tirar o medo, acabar com a comparação. Ele quer ressignificar a nossa identidade, como ele fez com Pedro. A gente precisa focar no nosso próprio caminho, parar de se comparar e seguir o propósito único que o Senhor tem para cada uma de nós. Você é insubstituível naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque as pessoas podem até fazer aquilo que você faz melhor do que o que você faz. Porém, ninguém vai fazer da forma como só você faz. E eu falo isso muito aqui no projeto Destravadas, porque por mais que tenha outras pessoas com habilidades, com talentos, ninguém é você. Ninguém carrega aquilo que você carrega. Ninguém viveu aquilo que você viveu. E o Senhor, ele tem algo para você e uma direção que é para você. Por isso, não desista, não se compare, porque ninguém vai fazer o que você faz da forma como você faz. Nós precisamos ressignificar o nosso esforço, transformar as nossas habilidades, experiência e esforço em um propósito que multiplica, que vai além das necessidades, vai além daquilo que é passageiro e efêmero, mas que existe um propósito maior por trás das nossas ações e experiências. E a conclusão, para a gente finalizar a nossa live hoje, é que João 21 nos mostra que Jesus, ele nos dá a direção quando o nosso esforço não gera frutos. Jesus restaura o coração e ressignifica a nossa identidade. Jesus nos liberta da comparação, nos chamando para seguir o nosso próprio caminho. E Jesus, somente o Senhor Jesus, multiplica o nosso esforço quando nós alinhamos tudo que fazemos com o propósito divino. E o convite para você nessa noite é: assim como Jesus destravou os discípulos ali, ele quer destravar você hoje. Quer destravar os seus resultados, quer destravar as suas emoções, quer destravar a sua identidade. E não é sobre fazer mais, é sobre fazer com propósito e direção. Que você possa entender. Então, por que que o meu esforço não está gerando resultado? Às vezes você está focado somente numa necessidade básica. Você está indo conforme o caminho que você acha que é o melhor para você. Então, é tempo hoje para você buscar essa direção,
buscar ouvir do próprio Senhor qual é o caminho que ele tem para você. Com certeza, às vezes é uma orientação simples, é uma orientação fácil de ser seguida. O Senhor espera de você. Então, eu queria que você deixasse aí qual é a área da sua vida que você quer que seja destravada. Porque nós vamos nos juntar em oração e vamos pedir para que o Senhor fale de forma clara qual é a direção, para qual lado você deve jogar a sua rede, para qual lado você deve, sabe, despender sua última energia, suas últimas forças. Às vezes você já passou ali a noite inteira trabalhando, buscando, aplicando o melhor de você, mas o seu coração está ferido, seu coração está amargurado, seu coração precisa de cura. Amanheceu o dia. E quando amanhece o dia, nós podemos ver que o Senhor vai nos dar uma direção simples, mas direta e objetiva. O Senhor, ele vai prover os recursos. Ele vai mudar os nossos resultados, ele vai curar o nosso coração, vai liberar perdão sobre as nossas vidas, vai nos dar um destino e uma missão, vai nos libertar da comparação e nós vamos ver os frutos, como lá em João 15 diz. Porque eu sou a videira, vocês são as varas, sem mim nada podereis fazer. E se você não está vendo fruto, às vezes você é uma vara que não está conectada na videira. Então é tempo de você voltar e se conectar. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então é muito tranquilo e fácil dar frutos. É ele agindo em nós e através de nós. É quando Jesus começa a agir em nós e através de nós. E nós nos permitimos ser moldadas, curadas, restauradas pelo amor do Senhor. Então, eu quero deixar um convite para você. Deixa aí nos comentários qual é a área da sua vida que você precisa ser destravado. Se você tem uma dúvida a respeito do propósito do Senhor para a sua vida, nos siga aí nas redes sociais. Siga o nosso Instagram, é @manu.amaral202. E lá nós estamos compartilhando as palavras de Deus. Veja aqui os conteúdos do canal, tem muita coisa que nós estamos falando, as lives para a gente poder viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. E nós temos aqui um grupo no WhatsApp, onde nós compartilhamos ali mensagens. Se você quer entrar no grupo do WhatsApp para a gente poder estar ali compartilhando, acompanhando mais de perto, né, a sua necessidade, compartilhando ali, tem muitas mulheres que estão vivenciando essa obra maravilhosa dos Destravadas. E eu quero deixar esse convite para você. Se essa palavra fez sentido para você, que você possa deixar a sua sinalização, o seu like aqui no vídeo para a gente entender que fez sentido para você. Compartilhe essa mensagem para quem você entende que precisa entender, que ela precisa de direção, precisa de cura, precisa de parar de se comparar. Então, compartilhe esse vídeo para uma pessoa, uma amiga, alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. E com certeza nós estamos aqui toda segunda-feira, nós vamos fazer as nossas lives, vamos compartilhar da palavra de Deus. Quero convidar você também, o Destravadas, ele nasceu, né, de uma resposta de Deus, de algo que eu também precisava, né, vivenciar isso. E como que Deus vem com essa resposta? Eu trouxe, né, todo esse conteúdo no e-book Destravadas, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que se você quiser aprofundar esse assunto, você pode ali estar acessando o conteúdo do e-book, porque lá tem um caminho claro, um direcionamento do que você pode fazer, precisa fazer para viver uma vida destravada, uma vida abundante na presença do Senhor. Então, um beijo no seu coração. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, né? Não esqueça de deixar aí nos comentários a área da sua vida que você quer que a gente ore por você. Não deixe de compartilhar essa live com alguém que precisa e que essa palavra possa trazer renovo para o seu coração. Agora sim, o seu esforço sendo direcionado pelo Senhor vai gerar muitos frutos. Um beijo no seu coração, que o Senhor Jesus te abençoe
E até a próxima segunda com a live. E durante a semana nós vamos estar aí nas redes sociais compartilhando mais a palavra do Senhor Jesus, porque Ele é o primeiro que quer nos ver vivendo uma vida destravada. Um beijo no seu coração e até a próxima live.